Então, eu sou de São Francisco do Glória, né? Nasci em São Francisco do Glória, mas a minha primeira formação foi aqui. Que eu falo que é a minha primeira formação porque eu fiz o pré aqui, na Pedro de Oliveira. Então, eu tenho uma história com Ponte Alta muito interessante. Fiz o meu pré aqui. Na verdade, quando eu vim para a escola, a minha primeira professora foi a Sandra. A minha primeira professora, na verdade, foi minha mãe. A Sandra, eu falo que ela deu continuidade. Sua mãe era professora? Não, minha mãe não era professora, mas a minha mãe se preocupava muito com a minha formação, porque eu sou a primeira filha. Sim, né? Somos sim. 3 irmãs, eu sou a mais velha. Então, eu já vim para a escola sabendo o que era vogal, consoante, alfabetização. E a Sandra, carinhosamente, deu seguimento. Então, eu falo que a minha primeira formação foi aqui. Que bacana. Né? Hoje eu sou casada com o Célio, sou mãe do Francisco. Sou formada em pedagogia, sou bacharel em direito e hoje eu tenho a farmácia, a Drogaria Rocha, em Fervedouro, e faço o curso de farmácia. Mãe do lar. Acadêmica. Empreendedora, acadêmica. Vai ter que explicar pra gente como que dá conta disso tudo aí. Vamos. Às vezes não dou conta. O marido tem que me ajudar, que por sinal me ajuda muito, mas a gente vai tentando, vai vencendo. Não tem desculpa, então esse pessoal fala assim, ai, a vida é muito difícil pra mim, eu nasci mulher. Não existe. Pelo contrário, como diz Cora Coralina, eu sou mulher e não desisto nunca. Não desiste nunca, né? Porque eu falo que a gente, né, aqui no programa, que tá sempre recebendo pessoas que estão se destacando nesse meio aí da vida mesmo, né? Eu falo, Isabel, o seguinte, a gente que dá desculpa para nossos, eu não vou falar fracassos, mas eu falo assim, para o nosso próprio desânimo, né? Eu não estudo porque eu não tenho oportunidade, eu não monto um negócio porque eu não tenho oportunidade, porque eu não vim de um berço rico, porque é isso, é aquilo, e a gente fica dando desculpa, sendo que quase todas as pessoas que vão se destacando é ao contrário, é ele que rala muito mais que todos os outros, né? Sim, e é extremamente desafiador, né? Então, assim, mas não é impossível. E os desafios nos fazem crescer. Eu falo que o processo, né? O processo, ele não é para destruir. O processo é para te construir e te fazer melhor. Às vezes dói. Às vezes você cansa. Mas você consegue. Eu falo que as pessoas entenderem um pouquinho da nossa história é o fundamental para que elas entendam que qualquer um pode alcançar as metas dele, né? E vamos começar sobre a pequena Isabel. A pequena Isabel, filho do Hélio e da Ana. Você, filho do Hélio, filho da Ana, você era de região rural, você disse que era de São Francisco, talvez você era do centro de São Francisco. Não, rural. Explica um pouquinho para nós, né, do que os seus pais faziam, né, de trabalho, daquilo que você vivia, daquilo que você gostava ali na sua faixa etária da sua adolescência, que é o momento que a gente começa a ter nossos gostos mais fortes, né? Eu quero já trabalhar com a área de seguir a área acadêmica, eu quero estudar. Não, eu não quero estudar. Conta para nós esse pouquinho seu aí. Então, eu falo que eu era de São Francisco do Glória, realmente eu morava no município de São Francisco do Glória, lá na fazenda dos Patis, né? Pertinho. E o meu pai sempre mexeu com tomate. Meu pai tinha plantação de tomate e mexia com café. E eu sempre ajudei o meu pai a colher tomate, essas coisas todas, mas eu sempre falei que eu queria ser advogada. Até porque eles também me empolgavam e eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e tal. Seus pais estudaram? Não, a minha mãe, ela tinha 8ª série e meu pai 4ª série. Minha mãe já é falecida. Bem típico da época, né? Minha mãe tinha 8ª série e meu pai 4ª série. Então foram assim, e a origem da minha mãe é de Santa Margarida, o do meu pai, a família do Barroso e do São Bento, mas sempre a origem de famílias muito simples. Eles incentivavam você a estudar? Sim, a minha mãe sempre foi o esteio da casa e a minha maior incentivadora em busca da minha formação. E aí, quando eu comecei a falar que eu queria fazer faculdade, chegou no momento, e a gente sempre morando na roça, chegou um momento que a hora de fazer faculdade. Eu me formei em São Francisco do Glória, Santo Agostinho. Saiu do ensino médio e já falou... Foi. E aí, eu não tinha dinheiro para fazer direito. A Docto já estava em Carangola. Sua vontade era o direito. Mas eu não tinha o dinheiro para fazer. Nós não tínhamos condições financeiras para fazer o direito. E aí, eu comecei a trabalhar na prefeitura de São Francisco do Glória.
E aí a Prefeitura de São Francisco do Glória precisava colocar alguém dentro do fórum que estivesse fazendo um curso superior. E aí, mesmo eu trabalhando lá, ganhando pela Prefeitura, eu não tinha condições de pagar o direito. Então, dentro daquilo que não era o direito, o que me agradava era a pedagogia. Aí eu lembro que tinham 37 vagas, eu fiz o vestibular e eu passei em primeiro lugar. Que bacana. E Você aí, era uma pessoa estudiosa dentro do ensino médio, dentro do... Sempre fui, sempre gostei de estudar. E a minha mãe sempre falava comigo assim, Isabel, o que ninguém pode tirar de você é o estudo. Estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você. Isso é algo que você tem e isso abre portas para você. É a mesma coisa que eu falo pro meu filho hoje, o Francisco, que tem 14 anos. E aí eu passei, fui fazer o vestibular da pedagogia, passei, consegui o ProUni, que é aquele que você paga metade, o governo paga metade. Sim. E também aí, fui bolsista também. E fui, e formei, e me apaixonei para a área da pedagogia. Gostou? Gostei demais da conta. Aí cheguei a pegar algumas supervisões, aí eu fiz o meu mestrado, a minha Sua pós-graduação. Pós-graduação, e fiz o meu mestrado em políticas públicas. Imaginava que ia seguir essa carreira. Imaginei que ia seguir essa carreira. Mas trabalhando no fórum. Aí, acabei... Em São Francisco? Não, no fórum em Carangola. Porque São Francisco pertencia com a marca de Carangola. Hoje que pertence ao Mirador. Entendi. E aí eu fui trabalhando no fórum, mas aí acabou adormecendo aquilo, porque eu me empolguei com a pedagogia e tal. Aí depois eu vi que o professor, ele rala demais da conta e não é tão valorizado como deveria. Infelizmente. E aí, nisso eu me casei, né? Aí eu falei assim, gente, que o professor não é tão valorizado como deveria ser. E aí o Célio entra nisso. Nisso minha mãe faleceu. Minha mãe não me viu formando, minha mãe faleceu antes que eu me formasse. E aí eu me caso com o Célio, e o Célio foi, assim, o meu maior empreendedor nesse sentido. Ele falou comigo, não, vamos fazer direito. Aí eu falei, não sei se eu vou, se eu não vou. Ele pegou e foi lá e me matriculou. Chegou em casa e falou comigo, você tá matriculada, pode começar. E aí eu comecei, eu fiz o direito. Logo o quê? Qual que foi essa transição sua entre uma faculdade a outra? De um ano e meio, 2? 2 anos. 2 anos. Eu terminei, quando a gente terminou a pedagogia, no outro mês nós já estávamos com uma pós marcada. A minha turma fez uma pós, que era uma extensão do Espírito Santo em Espera Feliz. Então, a turma toda no outro mês já estava fazendo. Então, toda a turma já foi buscar essa pós. Toda a turma foi buscar essa pós. E logo em seguida, a gente pegou. E depois eu já comecei o mestrado. Alguns não. Aí foi aqueles 2 anos e meio do mestrado. Pela Universidade Federal de Viçosa. E logo depois, eu comecei o direito. Que bacana. E... Não pegou nenhum serviço na área? Assim, peguei, assim, da pedagogia. De pedagogia falar assim, vou tentar ser professora, nem nada assim. Não, eu cheguei a ser supervisora em algumas escolas, pegava alguma coisa assim de licença maternidade, licença de 15, 20 dias, essas coisas assim. Porque aí eu senti que não ia ser tão valorizado. Não, agora eu entendi. E aí eu comecei o direito. E assim, me apaixonei por direito, né? E eu falei, gente, é isso que eu quero mesmo para minha vida. Tive certa. E como eu havia trabalhado no fórum, então assim, eu tinha a teoria, né? Eu tinha a prática do fórum, na verdade. E na faculdade eu estava estudando a teoria. Então estava casando muito bem. E eu estava super gostando daquilo, amando. Aí nesse período que eu estava trabalhando no fórum, eu fui trabalhar no cartório eleitoral. Eu trabalhei no cartório eleitoral como estagiária. E o meu último serviço dentro da área do direito foi na Polícia Civil. Chegou a trabalhar na Polícia Civil? Trabalhei 2 anos. Foi assim, eu falo que foi o maior e melhor serviço da minha vida. Porque além de humanamente falando, eu ter crescido muito, né? Eu tinha um cartório na minha responsabilidade. A equipe da Polícia Civil de Carangola me abraçou assim, com muito carinho, me ensinou tudo que eu precisava, porque eu nunca tinha ido numa delegacia e caí lá para mexer com inquérito. Então, aquilo me ajudou muito, eu cresci muito. Você já estava graduada nessa época? Não, eu estava fazendo ainda, estava no período de estagiário. Aí você já conseguiu pegar esse estágio, trabalhar lá? Foi opcional. Eu primeiro peguei no cartório eleitoral e eu quis sair do cartório eleitoral para ir para a Polícia Civil. Surgiu a vaga de estágio e eu consegui ir. Ficou 2 anos lá? Fiquei 2 anos, até comprar a farmácia.
Aí é que entra a farmácia. Oh, que bacana. E aí eu falei assim, gente, é muito bom esse negócio aqui, é isso mesmo que eu quero. E aí os meus sonhos dentro do direito foram crescendo. E aí, às vezes, eu terminava de fazer o que era para eu fazer e falava assim, nossa, eu fiz bem feito, sabe? Aquela sensação de dever cumprido.